TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 14 de abril. E nesta edição, 1/3 dos ônibus de Petrópolis operam acima da data limite de fabricação. A PPO promove bazar Bota Fora Meia Estação. Vírus sincial respiratório também traz risco para idosos, alertam especialistas. E o diálogo com o objetivo de destacar o programa de balé na Escola de Música Santa Cecília. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Gu Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta terça-feira. E olha só, gente, nós iniciamos a nossa edição com uma notícia sobre o transporte público petropolitano. Isso porque parte da frota de ônibus da cidade pode estar circulando com licenciamento vencido e a fiscalização enfrenta falhas. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou via Lei de Acesso à Informação que não possui os dados consolidados do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos de todos os coletivos. Na prática, isso significa que o órgão não tem um controle completo sobre a regularidade dos veículos que atuam no transporte público municipal. Uma resposta da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, admite a limitação sobre os dados consolidados do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo dos ônibus na cidade. A situação levanta dúvidas sobre o cumprimento do papel fiscalizador previsto na legislação municipal. A falta de controle sobre o licenciamento ocorre em meio a outros problemas no sistema. Dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação mostram que cerca de 32% da frota de ônibus em Petrópolis tem mais de 12 anos de uso, acima do limite recomendado para a operação. É importante destacar que, segundo a resolução da CPTrans de número 2, de 8 de dezembro de 2008, determina que os ônibus convencionais circulem durante 11 anos e os micro-ônibus são estipulados até 8 anos. Ao todo, são 327 veículos, sendo 105 fabricados até 2014, o que indica um envelhecimento significativo da frota. O ônibus geral quase todo dia quebra, fica correndo só um ônibus. A pessoa sai do serviço cansado, não tem, chega aqui, tem que ficar esperando 2, 3 horas aqui no ponto do ônibus, porque não tem um ônibus, o ônibus quebrou, mas é quase todo dia. Um barra às vezes quebra, a gente fica perto. Esperando. Eu acho que é ruim, dependendo do lugar, é mais fácil, tem mais ônibus, cumpre o horário. Agora, tipo, por Quitandinha, geralmente que eu vou, eu fico horas esperando. Eu vejo as pessoas reclamando aqui desses ônibus que quebra e eles não colocam outro, demora muito. Entre as empresas, a situação varia. A cidade das Hortênsias apresenta o cenário mais crítico, com mais da metade dos ônibus acima da idade considerada ideal. Já a Cidade Real concentra o maior número absoluto de veículos antigos, incluindo unidades fabricadas em 2012. São 45 coletivos com fabricação em 2012. Por outro lado, a Turp tem a frota mais equilibrada, com maior presença de veículos mais novos, principalmente adquiridos a partir de 2020. Segundo a CPTrans, o uso dos ônibus mais antigos está relacionado a uma reorganização emergencial do sistema após o decreto de caducidade das empresas Petroita e Cascatinha, ou seja, pela perda do contrato após o descumprimento das condições estabelecidas. Mesmo assim, os ônibus seguem em circulação sob monitoramento. Apesar do cenário, a reestruturação completa do sistema de transporte público está prevista apenas para 2032. Atualmente, Turp e Cidade Real operam com contratos emergenciais, enquanto a Cidade das Hortênsias segue com um contrato vencido desde 2025. Para os usuários do transporte público, o valor da tarifa é muito elevado, não refletindo no serviço oferecido. Da minha casa até aqui são 6 quilômetros. Então eu acho o preço da passagem assim abusivo.
Aqui, às vezes, a gente pega um percurso pequeno e esse valor, né? E aí, se a gente pegar 4 ônibus, a gente já gasta um dinheiro, né? Não é muito justo não, mas fazer o quê, né? Tem jeito, tem que pagar. Os problemas operacionais também persistem. O relatório mensal de operação da CPTrans aponta que a Turp lidera o número de viagens não realizadas e falhas mecânicas desde a criação no documento em janeiro de 2025. Em uma ação na Justiça, a empresa alega que os problemas estão ligados à crise financeira e aos impactos da pandemia. Já o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pede que os ônibus reprovados em vistorias sejam retirados de circulação. Ainda sobre essa reportagem, procurada pela TV Correio da Manhã, a CPTrans informou que a vistoria da frota do primeiro quadrimestre de 2026 está em andamento. Sobre a necessidade de renovação, a CPTrans afirmou que a operadora Turp apresentou um cronograma para a substituição dos veículos com vida útil estendida, documento que se encontra em análise técnica também pela companhia. E falando em trânsito e CPTrans, a companhia, em parceria com a Guarda Civil Municipal e a Serratec, iniciou a fase de testes do aplicativo para veículos de carga e descarga em Petrópolis. A nova ferramenta promete permitir que motoristas garantam vagas com mais praticidade, organização e segurança aqui no município. Para entender mais sobre esse aplicativo, nós vamos acompanhar agora um vídeo publicado nas redes da CPTrans. Então, a princípio, a gente está fazendo um aplicativo onde a gente vai ter a possibilidade do motorista ou da empresa transportadora reservar vagas para fazer sua carga e descarga. O caminhoneiro chegando na cidade, ele vai conseguir ver onde eu tenho vaga disponível para parar perto da onde eu vou descarregar. Ele tem uma possibilidade de fazer um planejamento, né? Então, tipo assim, durante a semana, eu vou parar perto da Paulo Barbosa, perto da Floriano Peixoto. Estamos iniciando as fases de teste no momento. Esse é um projeto pioneiro na cidade e esse projeto traz muitos benefícios para vocês, motoristas de veículo de carga. O sistema ele ajuda muito no dia a dia, primeiramente por conta da previsibilidade e segurança. Agora, vocês conseguirão fazer o agendamento com antecedência de uma vaga em horário de parada, eliminando incertezas e aumentando a produtividade no serviço de vocês. E agora, mudando de assunto, nós vamos falar de um tópico muito importante e também uma oportunidade. A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO, realiza até o fim do mês de abril um bazar especial com peças a partir de R$ 5,00. Para que possam ser arrecadados recursos e mantenha-se o funcionamento da Casa de Apoio, que vem enfrentando dificuldades financeiras, principalmente neste início do ano, quando as doações costumam cair por conta do aumento das despesas familiares. Para entender mais sobre esse bazar, vamos acompanhar agora uma matéria da Evelyn Carvalhais. O Bota Fora Meia Estação acontece na sede da instituição, que fica localizada na Rua Visconde da Penha, no centro de Petrópolis. Lá é possível encontrar roupas e acessórios com preços bem abaixo do mercado. A ação busca atrair o público não só pelos valores acessíveis, mas pela causa, já que toda a renda será usada para pagar os salários dos funcionários e manter os atendimentos. Eles vão encontrar de tudo: roupa, objetos de casa, panelas, xícara, chinelos, sapatos, brinquedos. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande e é a partir de R$ 5,00, tanto aqui na PPO quanto também lá no centro da cidade, que é ali ao lado da Expolita, aquela galeria, loja 4. A PPO enfrenta um momento delicado, com menos doações e custos cada vez mais altos. Sem a realização de ações como essa, fica mais difícil manter o acolhimento a pacientes com câncer e os familiares, que dependem desse apoio durante todo o tratamento. A Casa de Apoio atende mensalmente dezenas de pacientes, oferecendo alimentação, hospedagem e acompanhamento com profissionais de diversas áreas. Além do acolhimento durante o tratamento, a instituição também dá suporte a famílias da cidade, com a distribuição de 60 cestas básicas por mês, além de itens de higiene e equipamentos de saúde. Um apoio fundamental para quem enfrenta o diagnóstico do câncer e precisa de assistência nesse momento tão delicado. Nós da PPO demos um apoio jurídico,
um apoio de toda uma equipe técnica, onde a gente tem assistente social, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, terapia ocupacional, fisioterapia, para atender os pacientes, não só os que ficam hospedados na casa, mas os pacientes que são do nosso município. O bazar funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, e aceita diferentes formas de pagamento, como dinheiro, Pix e cartões de débito e crédito, sem valor mínimo para compras. Além disso, a APPO também recebe doações, inclusive de mechas de cabelo, utilizadas na confecção de perucas para pacientes em tratamento. Eu quero convidar também a todo mundo a vir conhecer a casa, ver aonde seu dinheiro está sendo empregado, porque hoje em dia tem tantas coisas, né? E a gente gosta muito que as pessoas venham nos ver, venham conhecer a casa, venham ver aonde ele está doando aquele dinheiro, para onde é que vai. Mais do que uma oportunidade de compra, o bazar se torna uma forma direta de apoiar a instituição, contribuindo para a manutenção dos atendimentos e para a continuidade do trabalho. A proposta é simples: unir preços muito baixos com solidariedade, para que a população ajude a manter um serviço essencial que impacta vidas todos os dias. E fica o convite aqui para todas as pessoas que quiserem e puderem contribuir durante esse bazar da PPO. Como vocês puderam acompanhar na matéria da Evelyn Carvalhais, realmente é um momento muito complicado para essa casa de apoio que precisa dessa solidariedade da população. E ainda também é uma oportunidade, é claro, para conseguir uma peça de roupa num preço mais acessível. Mas agora, trocando de assunto, a Fiocruz e o Ministério das Cidades iniciaram mais uma etapa do projeto de desenvolvimento urbano integrado para a redução de riscos de desastres. Ao longo deste mês de abril, serão realizadas visitas técnicas nos territórios pilotos, selecionados no fim do ano passado, para a aplicação de uma metodologia que tem como objetivo ampliar a resiliência de municípios atingidos historicamente por tragédias ambientais, incluindo, é claro, aqui o município de Petrópolis. E para entender mais sobre esse assunto, nós estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai justamente trazer mais detalhes. Boa tarde para você, Jonathan. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Correio Petropolitano Debate. Conta mais para a gente sobre essas visitas que estão sendo realizadas. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, esse projeto, realizado pela Fiocruz e pelo Ministério das Cidades, vai resultar em um manual composto por 7 etapas, E essa primeira visita técnica aconteceu aqui no município de Petrópolis, visto que a cidade de fato é uma das mais afetadas por desastres naturais causados pelas chuvas. A gente sabe que Petrópolis ainda é uma cidade com uma fragilidade muito grande, não é de hoje, não é, por exemplo, 2022 não foi a primeira vez que teve uma tragédia na cidade, 2011, entre outros anos que tiveram esses desastres naturais aqui na cidade. Então, por isso, essa primeira visita técnica aconteceu aqui na cidade. Como eu falei, vão ser 7 etapas desse manual de prevenção, por parte da Fiocruz e do Ministério das Cidades, que vai visar principalmente a parte da intersetorialidade, que é a integração entre os setores daqui da cidade, não só da cidade, mas os órgãos competentes, por exemplo, Defesa Civil, o próprio Ministério das Cidades, a própria Fiocruz, Secretaria de Meio Ambiente, enfim, todos os setores que fazem parte aí dessa prevenção de desastres naturais. Enfim, e tem também a atuação comunitária, que é algo de muita relevância, A gente sabe que para que sejam evitados desastres, fortes chuvas aqui na cidade, é importante a integração não só dos setores, com parte do Estado, mas também da sociedade. Enfim, como eu falei, essa primeira visita técnica aconteceu aqui na cidade de Petrópolis. Equipes da prefeitura apresentaram um processo de implementação das primeiras etapas desse manual que eu citei, que consiste na criação de uma estrutura de gestão com a participação popular e na apropriação dos instrumentos de planejamento pelas equipes dos municípios, apontando os principais desafios enfrentados pelas cidades. Isso, claro, feito através com a prefeitura no meio, com as prefeituras no meio. No caso, a prefeitura de Petrópolis, no caso aqui da cidade. Enfim, também foi apresentado o plano de implementação para as próximas etapas que contemplam a identificação e caracterização
de áreas prioritárias para projetos urbanos integrados e o diagnóstico territorial participativo. Enfim, após essa fase de visitas, serão iniciadas as próximas etapas de implementação do manual, que incluem a definição de estratégias, consolidação de projeto urbanístico integrado e a estratégia de implementação da estimativa de custos e viabilidade econômica, obviamente. Enfim, é um trabalho aí, uma parceria, né, da Fiocruz e do Ministério das Cidades, visando a integração dos órgãos dos municípios que têm uma maior fragilidade, né, em relação às chuvas, em relação aos desastres ambientais. E Petrópolis, infelizmente, está entre esses municípios. Enfim, mas por hoje é isso. Volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. E realmente é um trabalho essencial, um trabalho muito importante que precisa ser realizado nessas cidades, porque a gente sabe, quem é de Petrópolis conhece o histórico, conhece o medo que você fica naquele momento que vem uma chuva mais forte, e realmente é uma atuação muito importante. E é muito bom a gente ver essa integração dos órgãos municipais e também falando do governo federal, nesse caso no Ministério das Cidades, das cidades, na realidade. A gente pode destacar alguns outros projetos, como os das Barreiras Sábio, que também está sendo realizado aqui nas proximidades, não necessariamente em Petrópolis, mas em outras cidades da região serrana, porque aqui a região serrana fluminense, como você já destacou, como eu já falei, realmente é uma área muito vulnerável, então é muito importante que esse trabalho seja feito. E Jonathan, aproveitando que você está aqui, está ao vivo com a gente aí da Rua do Imperador especificamente, queria perguntar para você, como é que está a movimentação aqui no município nessa terça-feira? E também, como é que está o tempo? Hugo, então, aqui onde eu tô aqui na Rua do Imperador, né, próximo aqui ao terminal rodoviário. Em relação ao tempo, né, que você perguntou, a última pergunta, aqui no local onde eu tô tá ventando bastante, está um vento bem frio, né, na verdade, eu tô perto aqui de um corredor de vento, né, então tem bastante vento aqui, inclusive o cinegrafista está aqui comigo, ele está tendo que até que segurar o tripé para não voar o equipamento, porque está ventando bastante aqui na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. Em relação ao movimento, a gente está próximo da hora do almoço, né? Então a tendência é que haja mais movimentação na rua, das pessoas se locomovendo, né? Às vezes para almoçar, para o trabalho, voltando para o trabalho, ou saindo das escolas ou indo para as escolas, né? Obviamente. Enfim, mas então tem bastante movimentação aqui na rua. Aqui onde eu fico geralmente, né? Tem esse semáforo, né? Que há um grande acúmulo de carros quando ele se fecha, já que ele fica por muito tempo fechado, né? Então, gera esse trânsito que vocês podem acompanhar nesse momento. É um local também que tem muito embarque e desembarque, né? Inclusive, você passou um vídeo, né, agora sobre essa questão do embarque e desembarque, né, dos caminhões, e então tem sempre muito caminhão passando aqui pela região. Mas, em relação ao tempo, tá aquele vento bem frio, bem característico do outono, na verdade. Volto com você. Então, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez. E justamente meu ponto era querer destacar essa questão do tempo próximo ao outono. A gente vinha tendo um início de estação que estava lembrando bastante o verão, mas agora parece que a tendência está mudando e estamos realmente se aproximando dessas condições climáticas do outono. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, por mais uma participação aqui no Correio Petropolitano Debate. E agora, gente, para poder finalizar o nosso primeiro bloco, nós vamos acompanhar um outro vídeo, dessa vez publicado pela Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, com um balanço sobre a atuação da companhia na semana passada, no período entre 6 e o dia 11 de abril. Vamos acompanhar. A semana já começou, hoje é segunda-feira e já está quase terminando. Eu vou contar para vocês o que aconteceu do dia 6 ao dia 11 pela CONDEP. Foram mais de 30 ruas atendidas para capina e roçada, e com essa máquina aqui, mais de 35 atendimentos de retirada de entulho. Além da coleta regular em toda a cidade, as equipes também atuaram em obras, manutenção de espaços públicos, parques e jardins, limpeza urbana e apoio a eventos. Isso garantindo qualidade de vida para a população. E dentre os destaques dessa semana, teve a formação e certificação de diversos colaboradores que fizeram o curso de chefia e liderança. Dentre eles, gerentes, encarregados, supervisores que concluíram nessa sexta-feira. O investimento nas pessoas
e reflete diretamente no cuidado com a cidade. E com essas informações, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque o nosso programa só está começando. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, hoje é terça-feira, então é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o dia no meio dessa semana, nesta quarta. Por isso, estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai contar pra gente
como é que vai ficar o tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Olha, o Jonathan já adiantou algumas informações pra gente de como é que tá o dia hoje, na terça-feira. Mas e como é que fica amanhã? Conta pra gente. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, como o Jonathan ele comentou ao vivo agorinha, as temperaturas agora em Petrópolis, aqui pelo menos, estão bem mais estáveis e bem mais parecidas com o outono. Com bem mais friozinho, claro, agora principalmente no período da manhã. Mas olha, falando de amanhã, eu já adianto aqui que as temperaturas seguem estáveis e não temos previsão de chuva para amanhã em nenhuma cidade da nossa região de cobertura. E a gente começa por Nova Friburgo, onde a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muitas nuvens, mas também não tem previsão de chuva. E as temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. E aqui em Petrópolis, a quarta-feira vai seguir essa mesma tendência. O dia vai ser de sol com muitas nuvens à tarde e à noite a nebulosidade ela aumenta. E os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira vai ser um dia de sol com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer. E à noite temos previsão de poucas nuvens. E as temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Em Três Rios, o dia será com muitas nuvens, mas com algumas aberturas de sol. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Ou seja, Hugo, as temperaturas, principalmente as mínimas, bem baixas, principalmente com o que a gente estava acostumado nas últimas semanas, em que estava bastante quente e essas temperaturas mínimas não estavam tão altas. E é claro, as temperaturas máximas também apresentaram, claro, um pouco de queda. É verdade, Toledo, a gente pode observar essas duas quedas, tanto nas mínimas quanto nas máximas, mas eu acho realmente, como você havia dito, o principal destaque vai para as temperaturas mínimas. A gente está falando ali de temperaturas aqui na região serrana, nas casas dos 13, 14 graus, então realmente é um frio que a gente não via fazia algum tempo aqui na região serrana. E também as temperaturas máximas não estão muito elevadas não, estão bem amenas ali, ameno para frio, né, Toledo? A gente está nos 22 graus, 23, então mostra que o outono realmente chegou. Basta a gente saber se com o tempo ele vai se manter ou se a gente vai ter uma estação um pouco desregulada, assim como foi o verão, principalmente na segunda metade da estação. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, agora nós vamos para um tópico da saúde. Isso porque o aumento dos casos de influenza A tem causado preocupação, mas esse não é o único agente infeccioso que ameaça a saúde dos brasileiros. No primeiro trimestre deste ano, 18% dos casos de síndrome respiratória aguda grave com vírus identificado foram causados pelo vírus sincial respiratório, segundo dados do Ministério da Saúde. A expectativa é de aumento nos casos de vírus sincicial respiratório no segundo trimestre deste ano. Entre fevereiro e março, o VSR representou 14% dos casos com vírus confirmado, segundo o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. De março a abril, essa proporção subiu para 19,9%. Em 2025, por 23 semanas consecutivas, de março a agosto, o VSR foi o vírus mais prevalente. Já dados de laboratórios privados sobre pacientes com quadros leves e graves mostram que na semana encerrada em 4 de abril deste ano, 38% dos testes positivos para algum vírus acusaram o VSR. Essa proporção é 12 pontos maior do que a verificada na primeira semana de março, de acordo com informações reunidas pelo Instituto Todos pela Saúde. Os dados podem estar subestimados, já que dos cerca de 27.600 casos de SRAG registrados no primeiro trimestre, apenas cerca de 1/3 teve o vírus identificado e quase 17% não foram testados. Vale destacar que o vírus sincicial respiratório é o principal causador da bronquiolite, uma infecção nos pulmões que afeta principalmente bebês, o que faz com que muitas pessoas acreditem que o vírus não atinge adultos. De janeiro a março, dos 1.651 casos graves, 1.300
242 foram em crianças menores de 2 anos e em 46 em pessoas com mais de 50 anos. Já entre as mortes, foram 27 no total, sendo 17 em bebês e 7 em idosos com 65 anos ou mais. Os idosos são mais propensos a desenvolver casos graves, e pacientes nessa faixa etária com VSR têm 2 vezes mais chance de desenvolver pneumonia, além de maior risco de internação em UTI, intubação e morte, em comparação com a influenza. Outro grupo de risco são pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma grave e DPOC. A infecção pelo VSR pode ser prevenida com vacinação, mas os imunizantes para adultos ainda estão disponíveis apenas na rede privada. No Sistema Único de Saúde, a vacina é oferecida apenas para gestantes, com o objetivo de proteger os bebês nos primeiros meses de vida. A vacinação é recomendada por entidades médicas para pessoas entre 50 e 69 anos com comorbidades e para todos os idosos a partir de 70 anos. E olha só, gente, agora nós vamos falar sobre economia, num tópico dos resultados. Isso porque as vendas financiadas de veículos cresceram 12,8% no primeiro trimestre de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, ao todo, foram financiados 1.890.000 unidades, entre automóveis leves, motos e veículos pesados, novos e usados. Segundo o balanço da Trila, da B3, o resultado é o melhor para um primeiro trimestre desde 2008. De acordo com os dados, no acumulado de janeiro a março deste ano, a liderança do financiamento de veículos segue com os modelos usados, que contabilizam 1.210.000 unidades, enquanto os veículos novos somaram 675.000. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, houve crescimento tanto nos usados, com avanço de 12,2%, quanto nos novos, com alta de 14,1%. O levantamento mostrou que a maioria das operações são as vendas de autos leves, que representam 1.310.000 unidades financiadas, com alta de 12,4% na comparação entre os trimestres. As motos somaram 510,6 mil unidades, um avanço de 18,1% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Os veículos pesados alcançaram 69,3 mil financiamentos, com aumento de 3,9% no mesmo período. O crédito direto ao consumidor, o CDC, tradicionalmente oferecido por bancos e financeiras, somou mais de 1 milhão de unidades financiadas de janeiro a março, alta de 14,3% em relação ao mesmo período de 2025. Já o consórcio alcançou 261.900 unidades, com crescimento de 5,5%. Segundo a Trilia, o primeiro trimestre mostrou expansão consistente do crédito em todas as regiões do país. Apenas em março de 2026 foram financiadas 73.000 unidades, alta de 27,6% em relação ao mesmo mês de 2025. Na comparação com fevereiro, o crescimento foi de 22,2%. O resultado foi o melhor desde agosto de 2011. Entre os veículos novos, os financiamentos subiram 29,7%, enquanto os usados cresceram 26,4% na comparação anual. Frente a fevereiro, o avanço foi de 30,3% para os novos e 17,7% para os usados. Nos autos leves, março registrou 480.600 unidades financiadas, alta de 27% na comparação anual. As motos somaram 192.300 unidades, com crescimento de 27,9%. Os veículos pesados atingiram 28.700 financiamentos, uma alta de 24,5% na comparação com o ano anterior. O levantamento também mostra alta nos preços dos veículos em março. Os modelos 0 km tiveram aumento médio de 0,86%, com destaque para picapes médias, SUVs e sedãs. Já no mercado de usados, os preços apresentaram estabilidade, com leve alta média de 0,18%. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje e agora vamos para um rápido intervalo. Mas antes disso, quero fazer um convite para vocês seguirem as nossas redes sociais, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano lá no Instagram, para ficar inteirado em todas as notícias, muitas das vezes, inclusive, em primeira mão, e também só pesquisar TV Correio da Manhã no YouTube e no Facebook, para você poder acompanhar essa edição ao vivo e todas as outras, assim como edições que já foram passadas, mas caso você queira acompanhar uma entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate, ou também uma outra matéria, mais uma vez. Então, feito o convite, vamos agora para um rápido intervalo.
O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo,
A Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez, estamos aqui ao vivo com a Marcele Almeida, que veio conversar um pouco com a gente sobre a Escola de Música Santa Cecília, mais especificamente sobre o balé. Boa tarde, Marcele. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Hugo. Um prazer estar aqui. Um prazer te receber aqui. E antes da gente começar, de fato, a falar da Escola de Música, falar sobre toda essa questão do balé, eu vou pedir que você se apresente para o nosso público. Sim, eu sou Marcele Almeida, sou formada pelo estúdio Jennifer Rodi. Minha mestre foi ela mesma, Jennifer Rodi. Tenho uns 20 e pouquinhos anos de balé, comecei com 5 aninhos e tenho aí já caminhando para 10 para 11 anos de profissão, com cursos aí no nosso país e fora. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Perfeito, Marcele. Eu acho que nós podemos até, antes de falar sobre a Escola de Música, antes de falar sobre esse cenário petropolitano do balé, vou pedir para você contar um pouco da sua história dentro dessa arte. Sim, falar sobre dança é muito importante para mim. Eu costumo dizer que a dança me escolheu e não eu que escolhi ela. Quando eu era bem pequena, meus pais me colocaram no balé por questões de saúde. Minha família apresentava alguns casos de diabetes e eles, com essa preocupação, procuraram uma academia e me colocaram nesse estúdio que eu estou até hoje, no estúdio Jennifer Rodi. E de lá para cá, comecei como um hobby, como uma prática de atividade física. Quando cheguei no final do meu ensino médio, comecei a me lançar um pouquinho mais nessa área. Fiz vários cursos, fui para Joinville, onde a gente tem a única sede do Balé Bolshoi, que tem só na Rússia, mas também tem um polo aqui no Brasil. Fiz vários cursos, me apaixonei pela metodologia e vi que queria tentar ensinar isso. Então, depois dos 18 anos, eu me sindicalizei no Sindicato dos Profissionais de Dança de Joinville. Comecei a fazer uma ampla gama de cursos nessa área e também a dar aula especialmente para os pequenos, que são minha paixão, as crianças. Mas hoje tenho aulas de adulto, terceira idade, então o balé para mim é uma grande trajetória que foi trilhada onde a dança me escolheu. Perfeito, bem interessante a gente entender algo que muitas das vezes surge de uma necessidade, como você disse, um tópico que era voltado para a saúde e realmente virou um estilo de vida. Mas eu queria saber, você falou que muito dessa história aconteceu lá em Joinville. Como que chegou até o teatro, na realidade não teatro, né? A Escola de Música Santa Cecília aqui em Petrópolis, tão distante, apesar de ter suas semelhanças culturais? Sim, eu acho que para quem é bailarino, Joinville ele é um grande foco assim para todo mundo e queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ir até lá, porque lá contempla o Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival, acho que posso dizer assim, a nível mundial, porque lá eles têm uma gama muito grande de apresentações, de competições e também de curso, tanto para bailarinos quanto para profissionais da área. Então, acredito que para quem é dessa área, do ramo da dança, Joinville seja um grande sonho de realização pessoal, de querer ir até o maior festival de dança para poder aprender com tudo que propõe lá. Mas é claro que a orientação da minha mestra, que é a minha professora, Jennifer Rodi, foi de suma importância para me incentivar e também, ainda com 18 anos, convencer meus pais que era uma boa experiência, um bom investimento, para que eu pudesse ir realizar esse sonho. Perfeito. E agora, chegando aqui em Petrópolis, depois dessa longa trajetória, né, a gente pode falar assim, de todo esse caminho, depois de começar a dar essas aulas, como que está sendo esse início do balé agora, essa ideia do balé, esses cursos de balé aqui na Escola de Música Santa Cecília? Como é que eles estão funcionando? Sim. Quando a gente fala de Escola de Música Santa Cecília, a primeira coisa que eu gosto de ressaltar é que, mesmo o nome tendo ali apenas a música, a Escola de Música Santa Cecília ela é uma escola completa, né? Ela é uma escola de arte. Então, a gente tem aula lá de todos os instrumentos, de voz, aula de teatro, aulas de dança, que contempla a escola como uma escola de arte, ainda que o nome seja Escola de Música Santa Cecília. E eu, desde pequena, desde os meus 5 anos, já comecei como aluna da Escola de Música Santa Cecília,
por meio da professora Jennifer Rodi, que se encontrava lá. E aí, com o tempo, depois de formada, ela me convidou para fazer parte desse time e começar as aulas de dança lá. Então, acho que o que a gente precisa ter consciência, assim, é que a escola, ela é estruturada há muito tempo, né? A escola tem mais de 130 anos fornecendo cultura para a nossa cidade. Então, isso não vem de hoje. É um trabalho de longo prazo, mas que vem se desenvolvendo e se atualizando ao longo do tempo, né? Então, acho que o maior diferencial da escola de música é esse. E é um tópico de suma importância, toda essa tradição e não querer parar no tempo, não ficar só no tradicional, conseguir também se adaptar, adaptar às novas tendências, adaptar também às necessidades que a gente tem, que a sociedade foi tendo, foi criando conforme o passar dos anos. Você tinha citado o Festival de Joinville como um tópico muito tradicional, algo muito importante no cenário mundial. A gente está falando aqui de um tópico um pouco mais regionalizado, que a Escola de Música Santa Cecília tem toda essa importância aqui para o município de Petrópolis, para a cultura de Petrópolis. Inclusive, diversos membros da Escola de Música já vieram aqui no programa para justamente falar sobre os diferentes estilos de arte. E é até interessante ficar nesse tópico, pensar nisso que é o pessoal da Escola de Música que vem. Não necessariamente vai ser um assunto repetido, porque tem tantas coisas, tem tantas modalidades disponíveis lá, que é sempre uma conversa nova e isso é muito positivo para toda a cultura, não é mesmo? Com certeza. Como eu disse, eu acho que a Escola de Música Santa Cecília, ela é um marco na nossa cidade. E como você disse, eu acho que mandar uma professora nova, né, de 28 anos aqui, é para representar isso, que eles estão sempre buscando se atualizar. Se a gente tem professores mais novos, a gente tem professores que fazem curso, se capacitam, para que a escola não pare no tempo, e sim que ela consiga manter a tradição de tantos anos que ela tem e se atualizando com o passar do tempo. Perfeito, Marcele. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre você na escola. Como é que vai funcionar essa atuação? Como funciona, na realidade, essa atuação do balé aqui na cidade? Sim. Eu sou professora da Escola de Música, né, Santa Cecília. Eu dou aulas lá de balé clássico, então eu tenho turmas a partir de 3 anos de idade até turmas de 50, 60 a mais. Mas hoje eu queria falar mais da turma de introdução à dança, que é as turmas de baby class, que a gente pode chamar assim, que são para crianças de 3 a 6 anos, onde a gente usa uma abordagem totalmente lúdica para que essas crianças possam desenvolver musicalidade, desenvolvimento físico, psicomotor, socialização, porque são aulas coletivas, aulas de balé dentro da Escola de Música Santa Cecília, entre diversas outras características que preparam essa criança para se desenvolverem como crianças completas, né? Como seres humanos completos através da dança e nessa faixa etária, especialmente através do lúdico, né? A gente usa lá muitas nomenclaturas que saem um pouco da técnica e dos nomes, que elas vão ser estimuladas ao longo do tempo a aprender, mas também trazendo o lúdico como referência para que elas se interessem e se despertem para a dança como uma paixão mesmo, né? Como algo prazeroso, uma atividade física que elas tenham interesse e gostem de praticar. E como você mesmo disse, você adiantou lá no iniciozinho, contando um pouco da sua história, toda essa questão do balé, da dança no geral, que a gente pode falar que se relaciona à atividade física, é muito benéfico para a criança, é muito benéfico para todas as idades, na realidade, né? A gente pode destacar assim. E tem tanto um papel artístico, cultural, quanto foi no seu caso, um papel de saúde. Então é muito bom ver que essas crianças estejam procurando, né, os pais, por meio dos pais, é claro, estejam procurando essa questão da dança, estejam procurando o balé para justamente ajudar nesse desenvolvimento, que trouxe tantos ganhos para você, não é mesmo? É isso mesmo. E a gente já falou da parte da saúde, né, mas tem diversos outros ganhos, né? Por exemplo, a timidez, né? Muitas das crianças hoje, principalmente pelo uso da tela ali, que elas ficam mais retraídas, mais tímidas, são crianças mais fechadas e mais tímidas, né? Mais retraídas. E a dança é esse lugar onde elas vão ter um tempo para se libertar das telas enquanto não estão na escola, em outras atividades, mas também se permitirem serem criativas, né? Socializarem e sair dessa zona de reclusão, que eu acredito que a tecnologia em excesso acaba resultando hoje para as crianças, e se permitam sair dessa timidez
e conhecerem um novo eu, né? Que também é muito importante ser desenvolvido, principalmente para o futuro, né? Quando a gente pensa na vida profissional, eu falo que o balé, ele é uma profissão muito bem estabelecida enquanto cultura, mas ele também prepara outros profissionais de outras diversas áreas para que sejam líderes, né, e que não tenham vergonha, por exemplo, de falar em público, de se expressarem como a gente está aqui hoje. Então, eu acho que os benefícios não param na saúde, eles vão muito além, e quanto mais cedo estimulados, acredito que melhor seja o resultado a longo prazo, né? Sem a menor dúvida, é um resultado mais efetivo e também um resultado que ele consegue ser criado com o passar do tempo. É algo que a criança consegue desenvolver de forma natural e que vai formando um cidadão, uma pessoa melhor preparada para a vida, que é um tópico que a gente destaca tanto, que muitas das vezes as pessoas chegam cruas no mundo e assim, por meio do balé, por meio da dança, por meio das diferentes expressões culturais, vão tendo diferentes preparos que são tão benéficos no futuro dessa criança. Já é muito benéfico naquele momento, já é um momento de aprendizado para a criança, mas que para o futuro traz tantos ganhos. E Marcele, agora eu queria saber um pouco sobre como é que está sendo a aceitação da sociedade, como que as pessoas ainda veem o balé, os pais procuram muito, e tem muitas crianças participando dessas aulas? Graças a Deus, o número de alunas tem aumentado muito, e eu acho que isso é reflexo não só para o Santa Cecília, mas para a cidade como um todo, né? A gente tem muitos estúdios ativos de aula de dança, mas no Santa Cecília a gente vem aumentando o nosso número de forma expressiva ao longo desse ano. Então, para a gente é muito gratificante. Eu costumo falar que se sua filha ou seu filho despertou interesse, você bota uma música e se ele se sente atraído a improvisar algo ali, ele tem mais do que uma alta probabilidade de gostar das aulas de dança e de gostar do estímulo que vem a partir delas, né? Então, eu sou totalmente, como é que eu posso dizer? Eu sou totalmente a favor de que esses pais deem uma oportunidade aí para os seus filhos experimentarem esse novo espaço e essa nova forma de gerar cultura, né? Desse apoio, dessa base para a criança poder se expressar de uma maneira um pouco diferente e que pode trazer tantos benefícios, como nós destacamos tantas vezes aqui. Isso. E só para a gente poder finalizar, aproveitando um gancho que você trouxe sobre a questão dos estúdios, eu queria saber como que é o cenário aqui da cidade. É claro, a gente tem o Teatro Santa Cecília, muito tradicional, mas como que você enxerga o cenário não só do balé, mas da dança aqui no município? Eu acho que a gente está numa fase, infelizmente, um pouco prejudicada, porque embora a gente tenha o Teatro Imperial, né, a gente está com o Teatro Dom Pedro fechado há um tempo. Então, acho que para a gente que promove cultura, isso é um tópico delicado, né? A gente queria, nós todos, enquanto dança, estamos tentando aí nos unir para que a gente possa ver de novo a abertura desse teatro que faz tanta falta, né? Eu tenho o privilégio hoje de estar na Escola de Música Santa Cecília, tenho mais acesso ao Teatro Imperial ali, mas eu sei que tem vários outros estúdios que não têm esse mesmo acesso e precisam. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para crescer. É claro que a gente já tem muito acontecendo e acho que isso é um crescimento, mas para que esse crescimento seja ainda mais relevante, a gente precisa desse apoio vindo aí da prefeitura, né? Mas, de forma geral, eu acho que a dança vem atraindo muita gente, não só as crianças, até mesmo adultos. Eu tenho turmas de adultos que nunca tiveram essa oportunidade de ter feito aulas antes e que agora estão se permitindo. Então, eu acho que a gente tem muita coisa chegando e acontecendo de novo, mas que ainda falta um pouquinho de apoio da nossa cidade para que isso se concretize ainda mais. Nós ficamos na torcida para que o teatro consiga reabrir logo, a gente consiga reinaugurar esse Teatro Dom Pedro, para justamente a gente conseguir impulsionar ainda mais esse setor cultural que é tão forte aqui na cidade. Somos uma cidade que é muito baseada no turismo e esse turismo só existe por conta da nossa cultura. E a cultura só traz mais pessoas e é tão positiva para todos os setores que envolvem aqui o município. É verdade. Marcele, muito obrigado por ter vindo aqui no programa, foi um prazer te receber. Eu que agradeço, uma grande alegria estar com vocês. Perfeito. Então, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do programa Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima.
TVC, a TV do Correio da Manhã.